Não está conseguindo gravar agora. Pronto, gravando. Boa tarde, sou o Felipe, sou médico residente da Medicina Esportiva da Unifesp, sou o R2, e eu trouxe esse artigo, Paradox of Hypercholesteremia in Highly Trained Keto-Adapt Athletes. É um artigo a despeito da hipercolesterolemia nesses atletas de endurance, de altamente treinados e com dietas cetogênicas, né? Então, eu trouxe esse artigo para a gente poder fazer a discussão sobre uma das interrogações que a gente mais se apresenta no ambulatório, que é esse perfil de atletas que, apesar de serem altamente treinados, dietas rígidas e com alguns sempre fazendo um bom acompanhamento, a gente percebe que apresenta, às vezes, um perfil lipídico que não parece ser condizente com o que a gente esperaria de um atleta de alta performance, né? Então, aqui, inicialmente, eu trago uma figura para ilustrar o que seria da nossa fisiologia a partir do exercício e da cascata do perfil lipídico, a nossa correlação com o que a gente sabe que é os ácidos livres, né, os ácidos graxos, o LDL, os triglicérides e o VLDL. Então, uma correlação muito importante são com três enzimas mais importantes, que seria a ApoA1, a LCAT e o HTGL, onde a gente percebe que a atividade física tem um impacto importante na hiperatividade ou menor atividade dessas partículas, dessas enzimas, levando à alteração do perfil lipídico. Mas para onde essa alteração vai? O que a gente espera que aconteça, né? A gente tem muitos estudos já correlacionados, não vou citá-los aqui, mas que já buscaram explicar o porquê esse perfil lipídico não parece ser condizente com o que a gente esperaria de pessoas altamente treinadas ou de pessoas que fazem dietas extremamente rígidas, né? E esse artigo que eu trago é exatamente para tentar discorrer um pouco dos motivos e das possíveis razões com que isso acontece nesse tipo de atleta. Então, as dietas cetogênicas, por si só, elas são muito utilizadas em alguns perfis de pacientes que a gente vê em alguns como obesidades, síndromes metabólicas, diabetes tipo 2, né? Sabendo que essas dietas também têm um perfil de alterar a sua composição lipídica. Né? A gente sabe que as dietas cetogênicas, menos de 50 gramas de carboidrato por dia, ela tem uma alteração importante no perfil lipídico de pacientes que têm comorbidades, sendo essas as descritas acima, mas os estudos, eles ainda são muito limitados, né? E o que a gente conhece diante da fisiologia do exercício e de uma maneira bem sucinta é que o exercício aeróbico, ele traria para a gente os benefícios, alterando exatamente a atividade das enzimas que eu citei, a ApoA1, o HTCL e o LCAT, um aumento do HDL, uma diminuição do LDL e os triglicerídeos também. Sendo que esses efeitos eles são variáveis e de acordo com a intensidade, o tipo de exercício, isso também são variáveis importantes de se colocar na balança. Os atletas de ultra resistência usam por si só essas dietas famosas, que é low carb, high fat. Então, são dietas específicas para dentro do esporte, onde a gente vê no triatlo, no ciclismo, principalmente, né? E aí a gente coloca no contraponto aos sedentários. E a ideia é exatamente comparar essas populações do que será que interfere essa dieta, se ela é cetogênica ou não, no mesmo tipo de atleta, no atleta que é de alta performance. Então, dentro desse estudo, se pegaram corredores, todos homens, e de ultra resistência ou corrida, onde eles participam, sim, da corrida acima de 50 quilômetros ou de triatlo, tá? E desses 20 corredores, uma média, um range de idade aí de 21 a 45 anos, e que foram divididos, então, em dietas low carb, e dietas high carb, tá? Onde as low carb são menos de 20% da composição da alimentação com carboidratos e high carb acima de 55%.
Eles foram pareados, então, com as idades, as características físicas e o tipo de treinamento que eles realizam. E foram feitos questionários para avaliar a dieta e o treinamento de acordo com o que eles fazem no dia a dia dele. Quem foi excluído? E isso é um diferencial importante do estudo. Aqueles que basicamente apresentam doenças, comorbidades que poderiam interferir nesse perfil lipídico e seria um viés importante para a avaliação do perfil lipídico nesse tipo de atleta, né? Então, aqui, a primeira tabela é para mostrar de uma maneira geral que todos esses componentes, desde a idade, o tamanho, o IMC, o VO2, o quanto que tem de massa magra, massa gorda e a distribuição da dieta, de proteínas, carboidratos e gorduras e fibras, tem um balanço, foram bem distribuídos entre eles, não havendo grandes alterações, sendo realmente um valor de P significativo. Tá? De uma maneira geral, os resultados não mostraram grandes diferenças do que a gente disse a respeito de componentes físicos, da capacidade aeróbica e das ingestões calóricas, mantendo-se praticamente igualados. O que se viu de uma maneira mais discrepante, que nas dietas low carb, a quantidade de colesterol era 3 vezes, quase 4 vezes maior do que as high carbs, onde eu tinha praticamente 70% no low carb e de 57% da energia derivada em high carb. Tá? O perfil lipídico mostrava-se, então, nesses grupos de low carb que, primeiro, uma proporção menor de triglicerídeos, isso é altamente indutível pelo tipo de dieta, isso já é conhecido, e que a glicemia de jejum não foi diferente, nem a insulinemia desses pacientes, independente da dieta, mas que o perfil lipídico se alterou entre eles, sendo que a concentração total do LDL era maior nos atletas de low carb, e uma maior concentração na relação também LDL-HDL nesses atletas. Então, aqui, a gente fez essa mesma discussão, onde havia um P significativo, mostrando exatamente que o LDL, seja ele calculado ou direto, era 2 vezes maior, praticamente, em low carb, do que na dieta high carb, né? E que os níveis de glicose e insulina praticamente não foram alterados, independente desse perfil lipídico ser discrepante ou não. Aqui ele trouxe ele destrinchou melhor o tipo de partícula em que haveria alterações do tamanho dela, mantendo-se em LDL e HDL, né, que já é low density e high density. Então, o que se viu foi que o HDL total, né, ele praticamente não houve tantas diferenças, já o large HDL, ele teve um aumento no low carb diet, né? Sendo que o LDL, sim, foi infinitamente maior, né? Então, as partículas grandes de LDL chegavam aí a 1026, aqui o dado absoluto, sendo que em high carb chegava a 456, quer dizer, 2,5 vezes maior nos atletas low carb, tá? Então, quais foram as razões para esses perfis hipercolesterolêmicos, né? Então, a discussão que ele traz, e isso que eu gostaria de trazer para o nosso ambulatório, é exatamente entender que via metabólica, o que pode estar acontecendo além da dieta desse paciente. Então, primeiro, e de forma mais pontual, é que a ingesta de gordura, ela já era infinitamente maior, né? Então, ela chegava a 70%, 80% do valor de energia do dia de um atleta low carb, sendo que chegava a 50% no high carb, né? Então, a ingesta de 86 vezes versus 21 gramas no dia, né? E também do colesterol de 844 para 251, que a gente viu no começo, também muito maior. E a ingesta de fibra também foi algo importante de ter sido visto, apesar de não ter mostrado influência no resultado final, né? O mais interessante desse compartilhamento, né, isso eu fui estudar no Leninger depois também, lá da bioquímica, que da cetogênese
e da síntese de colesterol, eles compartilham, sim, um momento da via comum. E esse momento é onde o famoso, o HMG-CoA, né, que a gente ouve falar das estatinas, na farmacologia, na farmacodinâmica, na farmacocinética, é que ele se transforma em sintetase no momento da cetogênese e se transforma em redutase na forma do colesterol. De maneira que quando isso está acontecendo na mitocôndria, na cetogênese, ele consegue se difundir via citoplasmática, alterando o equilíbrio, de maneira a compensar, assim, em vez de formar a sintetase, formar a redutase. E esse transporte mitocondrial, citoplasmático, ele parece, isso é algo a ser pensado, é que há esse transporte mais ativo, quando eu tenho uma dieta cetogênica, desse HMG-CoA para o citoplasma, onde o HMG-CoA redutase é convertido, entrando na via do colesterol. Entrando lá no início da figura, onde eu vou acabar aumentando, então, a atividade do HT, que é a enzima que iria converter para LDL. Isso é uma hipótese do porquê desse LDL, desse perfil lipídico, se apresentar aumentado, apesar da mesma atividade física, apesar do mesmo balanço, apesar dos grupos serem de forma extremamente homogênea, separados, mas com dietas extremamente diferentes. Esse maior fluxo de ácidos graxos também tem uma compensação para o alto gasto energético, contribuindo também de uma maneira a entrar no ciclo aumento da síntese endógena desse colesterol. Também é importante mostrar que o mecanismo que pode ser comprometido é a diminuição de conversão do colesterol no ácido biliar. Então, uma maneira de compensar isso, diminuindo o colesterol, seria a formação dos ácidos biliares, mas o que acontece é que a ingestão elevada do colesterol, que deveria estar relacionada ao aumento do colesterol biliar, ele parece ser comprometido. Então, ele não consegue compensar formando mais ácido biliar e acaba retendo mais o colesterol, também aumentando a hipercolesterolemia, né? Também algumas adaptações no próprio metabolismo desses atletas é que eles têm maiores taxas de lipólise e oxidação desses ácidos graxos, entrando novamente lá na via mitocondrial ou de peroxissomo também, para a formação de cetogênicos, dos corpos cetônicos, e novamente entrando na via metabólica do HCMG, do HC-CoA, para a formação da redutase. O HDL, ele também parece ter um aumento de expressão no músculo esquelético. Então, a gente sabe que isso também pode acabar compensando de uma outra forma a atividade da ApoA1, que vai entrar na via metabólica para, novamente, entrar na síntese desse LDL e aumentar a taxa de produção e a hipercolesterolemia por consequência, tá? Esses atletas cetoadaptados, eles aumentam essa lipase muscular, né, aumentam os triglicerídeos circulantes, e por isso também mostrando que não houve uma alteração de hipertrigliceridemia que a gente veria na alteração do perfil lipídico, tanto que o P não foi diferente no início da análise e posterior no final da análise também. Então, outras colocações importantes, e que a gente ainda tem muito a se pesquisar, é que a variação genética, e isso entra nos estudos de polimorfismo genético para avaliação de perfil lipídico, de produção de hipercolesterolemia, a PCSK1 e etc., essas variantes também são contribuintes, e por que se expressam ou não se expressam, há de se ver com estudos à frente, ainda futuramente, o porquê há interferência ou não genética e a resposta que essa genética tem com as dietas cetogênicas, né? Então, de uma forma geral, a relevância clínica que eu trago para o ambulatório e para o nosso dia a dia prático com esses atletas de alta endurance, o primeiro e mais importante, que foi extremamente discutido, principalmente agora, eu estive no
no Congresso Mundial de Cardiologia foi do risco cardiovascular, que esses níveis que se apresentam, o tipo de partícula que se apresenta, né, sendo ainda o LDL, que é pequeno e denso, com mais fortemente associado à doença arterial coronariana, né, esses atletas, eles podem pontuar alto risco, dependendo do grau, da quantidade de LDL que seja visto no exame, né? Mas ainda tem muitos estudos que se conflitam, e isso também é pontuado, o do LDL e da mortalidade, né? Até pelo uso clínico para tratamento também, se entra com estatina, se não entra, um LDL aumentado, score de cálcio zero, tem muitas divergências práticas ainda, mas que precisa ser colocado até pelos efeitos colaterais que isso pode trazer para um atleta de alta performance, né? E um último estudo do Aspetar, que também trouxe de comorbidades em atletas de alta performance, mostraram-se que a primeira e mais importante comorbidade associada em atletas olímpicos de 2000 para cá foi de hipercolesterolemia, 33% apresentando hipercolesterolemia. Quer dizer, eu estou falando de atletas olímpicos, atletas que têm um dia a dia, uma performance esportiva completamente diferente. São pessoas diferenciadas e, por si só, se esperariam exames talvez também diferenciados. E o estudo vem para corroborar que talvez a dieta tenha influência, o perfil genético tenha influência, e que se eu trato ou não, também pode vir a ter influência, né? Esses mesmos atletas do estudo, que também tinham um HDL alto, né, esperado da dieta ou do treinamento físico que eles já desempenham. E essas baixas concentrações de triglicerídeos e LDL pequeno e denso também foi importante. Por quê? Porque, igual eu acabei de falar, eles têm maior correlação com doença coronariana, ou seja, são pessoas que, teoricamente, apesar de um LDL alto, eles têm o perfil de LDL, o tipo de partícula que tem maior afinidade com formação de placas, são mais baixos. E até por isso que na divisão, que eles fizeram a subdivisão de LDL, foi dividido em partícula large, medium e small, né? E por isso que a small deles era consequentemente menor, né? Esse estudo, dentro das limitações que eu trago aqui, primeiro é um estudo transversal, né? Então, assim, não é possível distinguir um pouco dessa natureza, se eles já eram hipercolesterolêmicos, ou se eles autosselecionaram a dieta, porque essa dieta foi uma colocação do atleta, né? Então, se ele resolveu fazer, se ele já fazia, isso são coisas importantes para se pontuar, né? O tamanho da amostra é muito pequeno, né? 20 atletas, 10 de um lado, 10 de outro, podia se excluir muito mais atletas e mulheres. Mulheres não foram contadas, né? Sabendo que há uma alteração no que diz respeito ao perfil hormonal da mulher, e isso também é uma variável muito importante. E nenhum deles indicou se havia hipercolesterolemia familiar. O interessante é que o questionário, ele foi respondido pelo atleta, às vezes sem conhecimento de causa, né? Não havia algumas variáveis genéticas, não foram feitos esses testes, o que aconteceu. Então é importante sim que a gente veja a questão familiar. Já é compreendido e entendido que a questão familiar é muito importante no que diz respeito à hipercolesterolemia, tá? Dentro da conclusão, então, que dietas cetogênicas nessas pessoas, né, não atletas, elas mostram um aumento moderado da concentração de colesterol total, de LDL, HDL, em relação a pessoas com dietas low fat, né? E esses altamente treinados, esses atletas de performance, né, eles consomem uma quantidade muito baixa de carboidrato e às vezes muito rica em gordura, exatamente para compensar a energia que eles têm que despender via de treino. E a hipercolesterolemia, ela foi, na verdade, contraintuitiva, né? Já que se esperava que esses altos níveis de volume de treino tenderiam a diminuir o que seria esse colesterol total, o LDL, consequentemente, né? E essa explicação para esse paradoxo pode envolver a alta ingestão do colesterol, gordura saturada para o metabolismo, dependendo do fenótipo. Entrando de novo na questão do polimorfismo genético desses atletas, se são ou não, se tem expressão ou não, ou seja, o fenótipo e o genótipo. Então, há muitos estudos futuramente para a gente fazer
e entender o porquê se manifesta ou não e de como se manifesta ou não. Em resumo, esses atletas de elite que consomem aí uma dieta de baixo teor de carboidrato por mais de um ano, então acima de 6 meses no que seria do estudo, né, já se provando isso anteriormente, eles têm uma concentração mais elevada do colesterol total e do LDL, acima desses valores desejados, podendo até entrar em grupos de alto risco, né. Esses atletas também têm concentração extremamente altas de HDL, né, mas menores partículas de small LDL, né, então de menor risco cardiovascular, né, e estão relacionados à alta ingestão de gordura saturada, de colesterol, né, e a demanda do metabolismo exatamente para acomodar esse metabolismo mais acelerado que eles apresentam na oxidação de ácidos graxos devido ao alto treinamento, à alta performance no exercício. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, eu fico à disposição, professor, e para qualquer pergunta.